Olá pessoal do Bom Dia Beleza, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a situação aqui na Itália. Muita gente tem me escrito perguntando os dias que nós estamos vivendo aqui com esse problema do coronavírus. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu fiz uma enquete lá no YouTube perguntando se vocês gostariam de saber mais notícias. E 90% quer saber o que está acontecendo aqui. Então, a situação piorou de uma semana para cá, porque a grande preocupação aqui na Itália não é nem pela contaminação do vírus em si, porque pelas estatísticas, o caso de mortalidade, a taxa de mortalidade não é tão alta. É mais ou menos assim, 6-1. Em 6 pessoas, uma falece. Então, a proporção da taxa de mortalidade não é alta. A maior preocupação aqui na Itália é que esse vírus se dissipe ainda mais, porque o contágio é muito grande, ele é altamente contagioso. Então, assim, de um dia para o outro, gente, os casos crescem de 1000. É uma coisa assim alucinante. Esse fim de semana, de sábado para domingo, os casos de coronavírus positivo aumentou de 1000 pessoas. Então, assim, ele é altamente contagioso. E o que a Itália quer? A Itália quer reduzir esse número, porque quanto mais pessoas contaminadas, mais se instalará o caos no sistema sanitário. É essa a preocupação, porque não vai faltar leito só para quem está doente de coronavírus, vai faltar leito para todos, né? Para todas as pessoas, aquelas que estão doentes gravemente e aquelas que não estão, mas que precisam da mesma maneira de uma internação. Então é essa preocupação, é esse caos que se está instalando aqui no sistema sanitário, que a gente sabe, o sistema sanitário da Itália é um dos melhores do mundo, sobretudo no sul, sobretudo no norte. No sul o problema é um pouco mais complicado e a Itália está muito preocupada com isso também, porque o grande foco do coronavírus começou em Milão, aqui na Itália, eu digo aqui na Itália, começou em Milão. E muitos estudantes, muitos trabalhadores, eles deixam o sul da Itália para virem nessas grandes capitais, aqui mais para o centro-norte da Itália, porque é onde você tem mais oportunidades. Então, quando a região, o governo estabeleceu que quem está nesse território, que aqui é chamado de zona vermelha, ou seja, onde tem o maior foco de coronavírus, o governo estabeleceu que as pessoas que estavam nesse território não deveriam ir para outro território, porque assim o vírus vai se alastrar por toda a Itália. Então ele estabeleceu quem está na Lombardia, que é onde está a cidade de Milão e outras cidades que têm um foco maior de coronavírus, não devem sair dessa região, devem ficar ali e a gente vai tentar conter esse número, diminuir esse número. É importante que as pessoas não saiam dessas regiões para o vírus não se dissipar em todo o país. E o que as pessoas fizeram quando souberam disso? Essa determinação do governo, ele ainda não estava em nível assim, ainda não tinha sido, como se diz, estabelecido, né? Era ainda uma hipótese que eles estavam estudando, e quando resolveram que seria assim, antes de ser colocado a público essa informação, soltaram essa informação antes. Essa informação assim foi para a mídia antes do tempo, antes de dever ir a público. Então o que aconteceu? As pessoas ficaram loucas, queriam voltar, queriam sair da Lombardia rumo à sua casa de origem.
muitos estudantes, né, trabalhadores também, provenientes do sul, ao invés de ficarem, como estabeleceu o governo, de ficarem nesses lugares, né, na Lombardia, no caso, não. Pegaram o trem e foram para o sul da Itália, né, que é a proveniência deles. E o que isso vai acarretar? Eles vão levar o vírus para o sul da Itália, né? O sul da Itália ainda tem poucos números comparados aqui com o norte, mas com essa grande imigração para lá, as autoridades acreditam que o número vai aumentar de casos positivos. Então houve assim um enxame de pessoas que pegaram os trens entre sexta e sábado para voltarem para as suas cidades de origem, e a grande maioria era no sul. Então é muito importante, as pessoas não devem fazer isso. Eu sei que nesse momento todo mundo está muito... tem medo, né? A gente tem medo do novo, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, então as pessoas ficam com medo, e eu até assim consigo entender o lado dessas pessoas que fizeram isso. É o medo, querem fugir. Ah não, eu vou voltar porque se a gente vai ficar preso, entre aspas, aqui, não pode se deslocar, é melhor que eu vá agora. Foi isso que as pessoas pensaram. Então, assim, na hora do desespero, eu entendo o momento de desespero delas. Mas é importante, gente, coloque isso na cabeça, é importante que a gente não saia das regiões onde a gente se encontra agora, evitar de viajar, evitar de sair de casa, por causa do contágio. O contágio é muito alto, né? A Itália já está com mais de 6.000 positivos ao coronavírus, e a Itália quer diminuir o número, ela quer conter esse número. Então tudo que está acontecendo aqui são medidas preventivas. Só que a população tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Se o governo fala, não vamos viajar, não vamos para outras regiões aqui da Itália, vamos ficar onde a gente está agora. Isso é muito importante para conter a contaminação desse vírus. Entende? A preocupação maior não é nem pela doença em si, porque como eu disse no início, é de 1 para 6. A taxa de mortalidade não é alta, mas o problema são essas viagens de uma região para outra, espalhando todo o vírus, e o medo da Itália é que a Itália não dê conta, né? Se nós temos, vamos dizer, 300 leitos, né, de hospital, e 500 pessoas vão ficar doentes, ou de coronavírus, ou de outras doenças. Se a gente só tem 300 leitos, como é que a gente vai dar conta de 500 pessoas doentes? É esse o problema, porque vai chegar o ponto que o médico vai ter que escolher, né? Ou eu, ou outra pessoa. E aí, o que o médico vai fazer? Vai ter que ver aquele que tem mais possibilidade de sobrevivência. Isso não é justo, não é? Eles não querem deixar chegar a esse ponto. Eles não devem escolher entre uma pessoa e outra. A Itália quer dar conta de tudo. Então, gente, é muito importante que a gente não viaje, que a gente tente sair o menos possível. Só mesmo quem trabalha, as pessoas que devem fazer uma compra, né, de produtos para manter em casa, para alimentação, enfim. Mas a gente deve evitar restaurante, deve evitar pizzaria, deve evitar sair sem necessidade. E muito menos viajar de um ponto a outro da Itália ou até para o exterior. Temos que evitar isso, porque é isso que está fazendo se alastrar, não só aqui na Itália, mas na Europa, e já está chegando até aos outros continentes, né? Começou na Ásia. Se você pensar, gente, que há um mês atrás, quando essa coisa estourou, em um mês, o coronavírus já se espalhou praticamente no mundo inteiro. Não tem um continente que não tenha mais esse problema. Então, é muito importante que a gente não fique viajando e saindo sem necessidade. E quando sair, sempre tomar as providências, né?
Lavar muito, sempre as mãos. Se você estiver na rua e não tiver como lavar a mão, use o álcool gel. É importante que você sempre tenha álcool gel para limpar as mãos aonde você tocar. Você só deve usar a máscara se você está contagiado ou se você acha que tem uma grande possibilidade de estar contagiado. Ou seja, se você esteve nessa região onde o foco é maior, ou se você teve contato com uma pessoa que está doente, você soube que a pessoa está doente, nesse caso e só nesse caso vocês devem usar a máscara. A máscara não é para todo mundo, não é para toda a população, porque isso faz com que as máscaras não se encontrem mais em lugar nenhum. E quem precisa usar realmente não vai ter. Então, gente, é necessário que todo mundo tenha consciência disso. Aqui é país de primeiro mundo, mas não pense que as pessoas, que não existam pessoas que não têm cérebro, né? E façam essas besteiras, como aconteceu agora no fim de semana, que hoje houve uma grande migração para o sul, né? As pessoas não pensam no coletivo. E se é ruim para o coletivo nesse caso, vai ser ruim para você também, para mim, para todo mundo. Então, todo mundo aqui na Itália e no mundo deve colaborar. Eu fico muito preocupada com o Brasil, não só porque eu sou brasileira, não só porque a minha família está no Brasil, mas é porque eu penso, nossa, se aqui na Itália, onde temos um dos melhores sistemas sanitários do mundo, pelo menos aqui no norte, já está começando a ter esse caos de faltar leito, imagine no Brasil, que o sistema público de saúde não funciona. Basta que um foco de coronavírus aconteça, por exemplo, dentro de uma comunidade. Gente, como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu fico muito preocupada, porque o sistema sanitário não dá conta nem do normal, da normalidade. Imagina num caso desse de epidemia. Então, assim, é claro que eu quero minha vida normal de novo, né? A gente não está vivendo uma vida normal aqui na Itália. Eu tenho que ficar dentro de casa, eu não posso sair, meu filho não está indo à escola há quase um mês, meu marido está trabalhando em condições precárias, porque ele se arrisca, ele trabalha com o público e por mais que ele use luva, por mais que ele lave as mãos, que ele use álcool gel, sempre a pessoa está diante dele, né? Onde ele trabalha, eles estão tomando as precauções, estão entrando pessoas uma por vez, mas mesmo assim, né, é lidar com o público, ele tem que sair. E várias outras coisas, não estão funcionando museus, cinemas, tudo fechado, não estamos tendo nem missa, só para vocês terem uma ideia, a igreja está fechada, ela recebe, você pode ir na igreja, você pode falar com o padre, mas as missas não estão sendo feitas e foram cancelados casamentos e enterros, só para vocês terem uma ideia. A pessoa falece, vai direto para o cemitério, não se faz mais funeral, não se faz mais missa de sétimo dia, nada disso, né? Matrimônio, batizado, nada está podendo ser realizado. E a gente se sente presa, a gente se sente indefeso, é como viver assim um pesadelo, um filme de horror. Eu nunca pensei na minha vida viver uma situação dessas, né? Quando eu escutava falar, minhas tias, meus avós, quando falavam da gripe espanhola, né? Parecia uma realidade tão longe, tão distante, né? E agora a gente se vê nessa situação de estar presa em casa, de não poder viajar, de não poder ir à escola, de não poder assistir a uma missa. Então a sensação é essa, que a gente está dentro de um filme de horror. Eu quando acordo de manhã eu penso, mas foi um pesadelo ou realmente está acontecendo isso? Né? Então o maior desejo nosso é ter a nossa vida de volta. Né? A gente não está vivendo o normal. Mas é necessário que a gente faça isso, é necessário que a gente hiberne, porque a gente tem que pensar no coletivo, né? E nós estamos assim, aqui na Itália, muito preocupados com isso, as autoridades estão muito preocupadas, querem conter
esse vírus. E para conter esse vírus, para diminuir esses casos de contágio, não tem jeito, a gente tem que ficar em casa o máximo possível, não viajar, não ir para outras regiões da Itália, porque isso só serve para disseminar o vírus, né? Então, quando eu penso nessa situação no Brasil, que a gente não tem um sistema sanitário eficiente, o Brasil é muito maior do que a Itália, né? São muito mais pessoas, a população é muito maior. Então, se chegar a esse ponto que a gente está vivendo aqui na Itália, se chegar isso ao Brasil, essa situação, vão ser muito mais casos de morte, né? O sistema sanitário não vai dar conta. E eu fico muito preocupada, gente, fico muito preocupada. Eu tô preocupada com a situação aqui, porque eu tô aqui, eu tô vivendo aqui, minha família tá aqui, né? Meu filho, meu marido. Mas eu também penso no meu país. Como é que vai ser se chega a esse ponto que nós estamos vivendo aqui na Itália? Então, gente, muito cuidado. Pense nisso aí no Brasil, né? Façam tudo que o governo está dizendo para fazer. Não venham para cá, né? Tem alguns seguidores aí que estão me dizendo: ah, eu tenho viagem marcada. Não venham, né? Nesse momento, não é um momento propício. Primeiro porque você corre o risco de se contaminar e depois levar esse vírus para o Brasil. E segundo, você não vai curtir, né? Porque está tudo fechado. É museus, é cinema, é teatro, está tudo fechado. E no fim de semana eu tive que ir ao centro muito rapidinho, né? Não fiquei fora nem uma hora. Mas a cidade estava completamente vazia, só tem italiano aqui. A gente não está escutando mais como antes, né? Os turistas, as outras línguas falando. Aqui tem muita circulação de turistas, sobretudo da China. A gente não vê mais chinês na rua, né? Então, assim, turismo zero. Então, além de vocês se arriscarem, vocês não vão curtir a Itália como a Itália é linda, maravilhosa, um país de cultura, de arte. Vocês não vão ver nada disso, né? Então não viajem, não venham para cá, né? Fiquem aí, vamos esperar esse momento drástico que a gente está vivendo passar. Se Deus quiser, isso vai passar, isso vai melhorar, né? Deus é conosco, Ele vai olhar por nós, mas a gente tem que fazer direitinho. Ter fé, pedir a Deus, mas fazer a nossa parte, tá? Então não venham para cá, vocês brasileiros, não venham, vão se arriscar, pode acontecer de se contaminar, de levar essa contaminação ainda mais para o Brasil e não vão curtir nada, porque não é só a Itália. A Itália é um dos países da Europa, infelizmente, que tem mais número de contaminados. Mas os outros países aqui tá na mesma situação, a França, a Alemanha, Portugal eu não sei a condição de Portugal, porque tenho até um seguidor que falou que vai para Portugal. Eu não sei como é que está a situação em Portugal, mas eu acredito que até lá tenha. Espanha já tem casos de coronavírus, então por favor, gente, fiquem quietinhos aí. Se vocês puderem, cancelem essas viagens que já estão compradas, veem que vocês podem fazer aí com as agências de turismo, mas não venham para cá não, vocês estão se arriscando, né? Então consciência, minha gente, consciência, né? Vamos fazer a nossa parte, se vocês puderem também, sem exagero, sem loucura, porque as pessoas ficam loucas aqui. Vamos fazer uma reserva de alimentação em casa, né? De produtos não perecíveis, de arroz, feijão, macarrão, enlatados, né? Porque a gente não sabe até quando vai se estender essa situação. Mas sem exagero, porque no início, assim que saiu essa história, as pessoas invadiram os supermercados, faltou tudo, faltou leite, faltou macarrão. Gente, com calma, né? Vamos fazer uma pequena reserva, mas sem exagero, vamos pensar em todos, né? Porque também não faz sentido fazer uma reserva enorme em casa e faltar para o outro, né? Porque é caos, é sempre caos, não vamos entrar em pânico. A gente tem que seguir direitinho as regras, né, que os governos aí dos países estão passando para nós, e nós como cidadãos vamos seguir essa regra e fazer a nossa parte, mas sem exagero, sem pânico.
tanto não adianta, a gente está nessa, né? A gente está aqui, então o mínimo que a gente pode fazer é isso, fazer a nossa parte. Então a situação na Itália nesse momento é esse, né? Um grande número de contaminados, um número razoável de mortos, mas como eu disse no início, esse vírus não é letal, ele não é letal. Claro que tem situações de saúde que estão mais expostas, né? As pessoas mais velhas, as pessoas que têm alguma deficiência imunitária, né? Pessoas com diabetes, com hipertensão. Por exemplo, no trabalho do meu marido, alguns funcionários que têm esse tipo de doença, diabetes, que abaixa o sistema imunitário, não estão indo trabalhar, estão em casa, sendo pagos, mas não estão indo trabalhar. Então, a situação é essa aqui, né? É uma situação grave, é uma situação chata, porque a gente está preso e tudo, mas a gente tem que pensar que todas essas medidas vão servir para a gente sair dessa situação, né? A Itália tem que se reerguer e todo mundo tem que se reerguer, né? A China, os países que estão sendo mais afetados por isso e os países que ainda têm poucos números, evitar também de viajar aqui para a Europa, para esses países que estão passando por esse problema maior, né? Então, gente, a situação é essa, né? Estamos, assim, presos, vamos dizer. A vida não está normal aqui. A gente está nessa situação que parece um pesadelo. Mas vai passar, né? Aproveitando esse vídeo, eu queria agradecer a esses anjos, né, que estão cuidando da população, que são os enfermeiros, os médicos, estão trabalhando em horários, assim, surreais, mais desumanos até, mas todo mundo está querendo contribuir, eles estão ali firmes e fortes, né? Estão sendo chamados, médicos também assim recém-formados, todo mundo que possa ajudar e que tenha uma especialização, eles estão chamando para ajudar, para dar conta desse problema, dessa grande demanda que a gente está tendo aqui. Então, nesse momento, eles são os grandes anjos aqui da Itália, estão trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, e eu queria agradecer aos enfermeiros, aos médicos, todo o corpo médico dos hospitais, enfim. E vamos seguindo a vida, né? Pedindo a Deus proteção, e a gente vai sair dessa assim, se Deus quiser, se Deus quiser. Se vocês gostaram desse vídeo, mete o like aí pra mim, me ajuda na divulgação do canal. Visitem lá o meu blog, eu tenho um blog para quem ainda não sabe. Vou ficar muito feliz se você for lá me visitar, deixar um comentário, né? Clica no anúncio aí também para me ajudar. E o Instagram, onde eu faço posts diários falando um pouco de tudo. Moda, receita, beleza, produtinhos que eu acho aqui na Itália, os passeios que eu fazia, né? Vocês vão ver muitos aí também, muitas viagens que eu já fiz. Agora eu tô mais quietinha, então passem lá e comecem a me seguir lá no Instagram, vou ficar muito feliz. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.